Tá, show. Eu tô gravando o áudio dessa aula porque me pediram pelo WhatsApp para gravar o Meet, ele me limita, ele não deixa eu gravar as videochamadas. Tô avisando para vocês porque caso vocês queiram abrir o áudio ou qualquer coisa, falar qualquer coisa, vocês estão cientes que eu tô gravando o áudio para mandar para quem não pôde estar aqui agora, que me pediu pelo privado, né? Eu não vou mandar esse áudio no grupo, vou mandar para pessoa que me pediu no privado. Mas de resto o chat não tá gravando nada, então vocês podem ficar tranquilos em qualquer coisa que vocês forem escrever no chat, mas eu tô gravando áudio, tá? Só para vocês terem ciência. Como eu falei para vocês, o slide da última monitoria que a gente teve foi um slide muito rápido de 10 páginas, porque eu não podia me aprofundar muito se o professor não tinha falado muito com vocês. E porque a primeira aula tem que ser dele, né? Ele tem que dar a base para vocês, eu tenho que trazer um complemento. Até porque podem ter erros que eu possa cometer falando, e às vezes vocês mesmos falam, não, Juliana, o professor falou diferente. Então é sempre importante que o professor dê essa aula primeiro para vocês, para depois eu dar a aula para vocês como um reforço. Como vocês podem ver, o slide de hoje tem 47 páginas, tem bastante coisa. Mas eu tentei deixar esse slide um pouco mais de conteúdo. Porque geralmente os slides que eu faço com vocês, eu deixo os slides muito mais em tópicos do que outra coisa. E aí, enfim, eu pensei em tentar deixar um pouquinho mais de conteúdo, mas tentando resumir bastante do arquivo que a gente já tem, que eu acho que vai facilitar um pouco vocês na hora de estudar, porque eu realmente acho essa matéria bem mais complicada. E teve algumas coisas que eu deixei, tipo, que eu copiei e colei do arquivo, porque eu preciso que vocês foquem nisso e estudem com isso com a vida de vocês. Então, a ideia nesse slide aqui é realmente ser um slide um pouco maior, para vocês irem acompanhando legal e ninguém se perder. É, Mas eu espero que vocês consigam entender legal. Eu vou transmitir a tela para cá. Já estou transmitindo, né, na verdade, mas eu não sei se eu consigo abrir o chat aqui. Tá, consigo. Beleza. Então, beleza, vamos lá. Vamos começar com hemostasia em si. A gente vai dar uma recapitulada naquilo que eu falei para vocês na última aula, no conceito geral de hemostasia, em tudo como isso funciona, mas a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre isso. Então, essa aula vai ser um pouco mais extensa, que ela foi bem rápida, foi tipo 20, 30 minutos. Eu fiz mesmo para a gente não deixar de falar nada, não ter nenhuma semana em branco, mas a aula realmente, teoricamente, vai ser hoje. Então vamos lá, basicamente, a hemostasia é um processo fisiológico que vai prevenir e controlar as hemorragias, como eu já havia falado com vocês. Ela vai envolver essa interação, né, entre os vasos sanguíneos, as plaquetas e os fatores de coagulação, que tem a função principal de formar a fibrina, que nada mais é que o que eu falei para vocês. Imagina como se a gente tivesse um cano e esse cano tivesse furado. Você pode colocar o seu dedo ali para poder tentar tampar, o que seria no caso das plaquetas, elas estão ali tentando tampar, mas você não pode ficar com aquilo ali por muito tempo, não tem como você ficar segurando ali para sempre. Então você precisa de algo que vai realmente fechar esse cano, vai fechar esse buraco que você abriu. No caso, seria essa rede de fibrina, né? É como se essa rede ela fosse uma fita adesiva, tipo daqueles vídeos, né, do Facebook, que tampam aquelas, como posso dizer, aqueles tanques de água, né? Basicamente isso. Então, eu coloquei aqui imagens para vocês entenderem esse processo geral, por quê? O que acontece? Como eu falei para vocês, quando a gente tem uma lesão, né, a gente tem um sangramento, então o vaso ele vai ser ferido nesse processo, e aí a gente precisa do que nós chamamos de rolha plaquetária, que é esse aglomerado de plaquetas para poder ter essa reação imediata de fechar essa lesão, esse ferimento. Então, a partir desse processo, a gente entra com as fibrinas e as plaquetas já acumuladas aqui, então essas fibrinas já formadas por todo o processo de hemostasia que a gente vai falar na aula de hoje, é, elas vão ser responsáveis por selar, né, esse local ali da lesão, esse vaso que foi rompido, para não ter nenhum problema. Porém, essas fibrinas, essas plaquetas, elas podem se acumular depois de fechar essa lesão. Esse acúmulo, ele pode levar à trombose se não for
degradado. Então, esse coágulo ele vai ser degradado principalmente pelo sistema fibrinolítico, que é o principal responsável por desnaturar, né, tirar esse coágulo dali. Então, caso o sistema fibrinolítico não esteja funcionando, essas fibrinas, essas plaquetas acumuladas pela lesão vão continuar ali, e isso vai acabar gerando uma trombose por conta do calibre dos vasos, né, que são vasos muito, muito fininhos. Dentre os participantes da hemostasia, nós temos a parede vascular, óbvio, as plaquetas e o sistema em geral de coagulação, que também posso dizer, é composto pelo sistema de complemento, as sininas, as calicreínas e a renina-angiotensina. São nomes um pouco mais difíceis. Então, vamos lá. Basicamente, no processo, né, de lesão vascular, a gente tem um processo hemostático. Ah, tô falando besteira. Hemostático. Esse processo hemostático, ele se baseia basicamente na vasoconstrição, na hemostasia primária, na hemostasia secundária e na fibrinólise. A hemostasia primária, ela é basicamente a adesão e ativação plaquetária. Ela é parte de adesão e ativação plaquetária e ela é responsável pela formação daquele tampão plaquetário. Então, lembra que eu falei para vocês agora? Assim que a gente tem a lesão, que o vaso é rompido, as plaquetas vão lá como se fosse a gente tentando segurar um cano com o dedo. Entende? Então, é a hemostasia primária, é a primeira coisa que acontece. Então, ela é responsável por formar esse tampão plaquetário, que é a gente botar o dedo ali para poder tampar. Porém, depois a gente tem a hemostasia secundária, que ela é responsável pela coagulação, ou seja, pela formação dessa rede de fibrina, de colocar a fita adesiva em cima do cano. Já a fibrinólise, ela é responsável, pelo que eu falei para vocês, da dissolução desse coágulo após a reparação tecidual, ou seja, ela é a principal responsável por evitar os casos de trombose. Quando a gente tem uma lesão, né, nesse vaso, nesse endotélio, a gente tem a liberação do que nós chamamos de endotelina, por conta desse desnudamento, né, do endotélio. A gente tem a endotelina. Essa endotelina, mais alguns fatores neuromorais, vão ocasionar na vasoconstrição transitória, que é uma vasoconstrição reflexa. Como assim? Eu coloquei aqui uma imagem para vocês terem uma ideia. Na verdade, eu botei 4 imagens que vão vindo com esse processo. Essa daqui tá no arquivo que eu mandei para vocês, as outras eu peguei da internet por fora do que o professor Fábio botou nos slides, mas elas são meio que uma composição de imagens, né? Então eu achei interessante trazer também para a aula de hoje para a gente se aprofundar um pouco mais e entender pelas imagens como esse processo funciona. Basicamente aqui, vocês estão vendo que isso aqui é uma reflexão muscular, né, de certa forma. Então, meio que o seu vaso, ele faz uma vasoconstrição imediata, né, a partir dessa lesão vascular, que a gente chama de vasoconstrição reflexa. Então, é um reflexo do vaso de tentar se fechar, basicamente isso. Ou seja, quando a gente tem um desnudamento do endotélio, a gente tem a liberação da endotelina, que junto com os fatores neuromorais vai ter a responsabilidade de fazer esse vaso se fechar. Ele vai tentar se fechar nessa lesão para evitar o escoamento de sangue, para evitar essa hemorragia. Porém, isso não acontece para sempre. Como eu falei para vocês, ele não consegue ficar ali muito tempo sozinho tentando. Então, aí a gente precisa, no caso das plaquetas, que vão fazer essa vasoconstrição química. Ou seja, nessa imagem que vocês conseguem ver, no caso, a partir da exposição da matriz subendotelial, a gente tem a adesão e a ativação das plaquetas, que vão levar na liberação dos grânulos das plaquetas, que a gente vai falar nos próximos slides, a alteração do formato da plaqueta, o recrutamento de novas plaquetas e a agregação plaquetária, que seria esse tampão plaquetário, que seria essa vasoconstrição química pelas plaquetas. Até que vocês estão conseguindo entender bem por essas imagens, eu acho que essas imagens ficaram boas, né, para ter uma noção de como é que funciona isso na prática, em vez de só falando, né, só lendo. Acho que ficou um pouco mais fácil. E aí, a gente entra no caso da hemostasia secundária,
que ela é basicamente uma ativação da cascata de coagulação. Ou seja, lembra que eu falei para vocês? As plaquetas elas não podem ficar lá por muito tempo. Então, elas não conseguem, na verdade, ficar lá por muito tempo. Mesmo que ela tenha fatores, por exemplo, como o fator de Van Willebrand, que vai ajudar ela a ficar presa ali, ela não consegue ficar por muito tempo. Então, ela precisa dessa rede de fibrina que vai prender, vai terminar, né, de tampar essa lesão, de parar com esse escoamento. Então, basicamente, isso a gente tem na hemostasia secundária, que é essa ativação da cascata de coagulação e a conversão do fibrinogênio em fibrina, que vai se tornar nessa rede de fibrina que nós falamos, que vai entrar nesse buraquinho da lesão. E aqui eu botei para vocês que sempre que o sistema de coagulação é ativado, ele também estimula 3 outras cascatas. A do sistema complemento, sininas calicreínas e reninas angiotensina. E aqui a gente tem a imagem para poder tentar entender isso da melhor forma possível, que basicamente é expressão do fator tecidual sobre o endotélio ativado. E aí aqui a gente tem a expressão do complexo fosfolipídio, que vocês vão entender mais para frente, a ativação da trombina, a polimerização da fibrina. E aqui a gente já tem a fibrina. Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Tá vendo? É uma redinha mesmo. É como se essa fibrina, ela estivesse segurando as plaquetas, sabe? Assim, as plaquetas, elas estão ali tentando fazer o processo de tamponamento, né, desse vaso. E aí a gente tem essa redinha que ela vai em volta, tentando prender aquilo, né? Ajudando a prender. Porque elas sozinhas não conseguem ficar ali. Então, pelas fotos, mesmo vocês não tendo, a gente não tendo falado um pouco sobre isso ainda, mas vocês já tiveram aula do Fábio, então acho que é mais fácil, dá para ver, né, ter essa visualização legal de como é que funciona. E aí, já no sistema fibrinolítico, ele acontece cerca de 48 horas após essa formação do coágulo. Então, no caso, quando a gente teve a formação do coágulo, a gente entra com o sistema fibrinolítico que vai ocasionar a destruição desse coágulo. E aí, por meio da fibrinólise, né, ele vai destruir a partir da formação da plasmina. A plasmina, ela é ativada pelo que nós chamamos de plasminogênio, que está presente dentro lá junto com as plaquetas. Então, esse plasminogênio, ele vai ser ativado pelo esse TPA, né, que é um ativador de plasminogênio, e aí ele vai formar a plasmina, que vai levar à ativação da fibrinólise, e vai levar a essa quebra do coágulo, essa lise do coágulo. Então, aqui nessa imagem eu coloquei para vocês, o primeiro passo seria essa liberação, né, do TPA, que seria esse ativador de plasminogênio, que vai levar à fibrinólise, né? A trombomodulina, que vai bloquear essa cascata de coagulação para não realmente para evitar essa trombose, para evitar esse acúmulo de coágulo. A gente vai ter a liberação de prostaciclina, que vai inibir a agregação dessas plaquetas e a vasoconstrição. Assim como a trombomodulina, ela está evitando realmente essa formação de coágulo. A ideia aqui realmente é acabar com todo esse coágulo, porque já foi fechado, a lesão já foi é, amparada ali, então elas têm que fazer essa destruição para realmente não ter risco de entupir o vaso. E aí aqui o 4 seria moléculas de superfície semelhantes à heparina, que também vão bloquear a cascata de coagulação. Essa imagem aqui, ela tá até que bem didática, né? Ela tá bem explicada, diferente da anterior, que ela tá mais só com o título, né, da função. E aí, a gente entra no básico, né, na série megacariocítica, entendendo já como é que funciona, né, o rápido dessa lesão, né, com a hemostasia primária, vasoconstrição, depois é secundária, a formação da rede de fibrina, e depois a fibrinólise para poder tirar esse coágulo dali, a gente precisa, na verdade, voltar. Então, a gente vai voltar para entender, né, a série megacariocítica, que é a série dos megacariócitos. Como vocês lembram das últimas aulas, a gente lembra que temos uma unidade formadora de colônia, que vai se dividir linfóide e mieloide.
nas linhagens mieloides, nós vamos ter todas as células formadas e vamos ter os megacariócitos. Os megacariócitos, vão ser divididos em megacarioblasto, que é a primeira célula identificável da linhagem. Depois eles vão aumentar para promegacariócito, que aí aqui tem aumento do citoplasma e início da granularidade dele. E aí eles vão aumentar mais ainda para megacariócito, que é uma célula grande com núcleo lobulado e citoplasma abundante. E aí vai se tornar um megacariócito reativo, aonde ele vai ter um sistema demarcador de membrana, né? Que é onde vai começar essa membrana a se soltar, a se desprender, e vai dar origem ao que chamamos das plaquetas, né? Que as plaquetas são essas partezinhas da membrana que se desprenderam. Muito importante lembrar vocês que... Por que eu falei? Um vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, em vez de se dividir, né? Os megacariócitos, eles não se dividem, né? A célula não se divide. À medida que ela vai amadurecendo, ela vai crescendo, ela vai aumentando de tamanho. Então, o citoplasma dela vai ficando muito grande. Então, esse citoplasma grande, essa célula grande, esse citoplasma, ele vai sofrer esse sistema demarcador de membrana, vai sofrer por esse sistema de demarcador de membrana e vai começar a soltar pedacinhos. E aí, esses pedacinhos são as plaquetas. É diferente das outras séries que a gente falou anteriormente, porque as outras elas se dividiam, né? Então a gente tinha uma divisão, uma divisão, uma divisão, uma divisão, até chegar naquilo que a gente queria. E isso é uma coisa muito importante também vocês lembrarem, principalmente porque as plaquetas, como não são células, né, de fato, elas têm uma vida média ali de 7 a 10 dias, então é um tempo de vida muito curto, porque elas são fragmentos de megacariócitos, entende? Então, assim, é muito importante entender isso, por quê? Porque como não tem essa divisão, um megacariócito vai aumentar e vai originar, né, essas plaquetas. Mas ele aumentou, então ele não se dividiu, porque as outras células elas vão se dividindo. Então você tem uma divisão acontecendo ali de muitas células ao mesmo tempo, muito maior do que o caso das plaquetas, que são bem menos. Mesmo que sejam fragmentos e sejam muitos fragmentos, o megacariócito ele não se divide. Então, ele só aumenta. É um megacariócito para poder formar aquela quantidade de plaquetas. E aqui eu coloquei para vocês que não há a reserva de plaquetas na medula óssea, exatamente por conta disso. Deixa eu descer aqui. Basicamente, as plaquetas elas vão sair da medula óssea, do megacariócito, vão se dividir, né, pelo megacariócito, vão saindo da medula óssea, e elas vão para a circulação sanguínea e para o baço. No caso, seria o pus circulante e o pus esplênico. Cerca de 67% na circulação sanguínea e 33% vão lá para o baço. Ela tem uma morfologia discorde, como eu falei para vocês, ela tem uma vida média de 7 a 10 dias, e no sangue periférico, a contagem normal varia entre 150 mil a 400 mil plaquetas. E aqui vocês têm, eu botei para vocês os valores de referência para vocês entenderem os limiares hemorrágicos aqui. Por quê? Porque o valor normal é a partir, né, no caso, de 150 mil. Abaixo de 100 mil plaquetas, a gente já entra no que chamamos de limiar hemorrágico, que é onde aparecem manchas roxas na pele, mas sem hemorragia, né? Então, nesse caso aqui não tem sangramento, no caso externo. Porém, se essas plaquetas elas diminuírem a 50 mil, entramos já no caso de limiar hemorrágico espontâneo, aonde a gente tem sangramento sem trauma, ou seja, não é um caso de, de hemorragia, assim, absurdo, mas é um caso de sangramento no sentido, por exemplo, é uma pessoa que está sangrando pelo nariz, entende? Então, assim, quando eu botei aqui sem hemorragia, eu até pergunto para vocês se seria melhor mudar isso aqui, né, no arquivo que eu mandei para vocês no grupo. Porque se tem hemorragia, ele dá a entender que não tem sangramento, né? Mas, na verdade, eu botei sem hemorragia na intenção de vocês entenderem que a pessoa ela não está num processo ali de estar morrendo praticamente, que é o caso do limiar hemorrágico cerebral espontâneo, que é abaixo de 2 mil plaquetas. Esse caso que a pessoa já está tendo uma hemorragia no cérebro, ela já está muito
Tá com poucas plaquetas demais. E já é um caso realmente de hemorragia interna. Nesse caso aqui, eu botei para vocês sem hemorragia, para vocês pensarem que, tipo, a pessoa ela tá tendo sangramentos sem trauma, mas não é uma hemorragia absurda, né? De certa forma, dá para você resolver, dá para você tentar entender o que está acontecendo, e você não morre rapidamente. Por exemplo, o caso de pessoas com leucemia, por exemplo, que costumam realmente ter esses tipos de limiares hemorrágicos espontâneos, então elas têm sangramento nos ouvidos, elas têm sangramento no nariz. Então, mas as pessoas elas continuam vivas ainda por bastante tempo, elas vão lidando com aquilo, vão se medicando, vão tratando. Mas eu acredito que eu vou mudar isso aqui, porque eu acho que está dando a entender outra coisa. Para quem não está na aula hoje, lendo o slide, talvez eles entendam que não tem sangramento mesmo, botando sangramento sem trauma, eu vou tentar mudar isso aqui. Mas, basicamente, é importante vocês lembrarem disso aqui, da diferença dos limiares hemorrágicos, né, da diminuição de plaquetas. E aí a gente vai tentar entender agora a estrutura dessa plaqueta. O citoesqueleto dessa plaqueta, ele é formado principalmente por microfilamentos que vão formar um cinturão ao redor da plaqueta e microtúbulos que vão se localizar na região equatorial da plaqueta. E aí, essa plaqueta ela vai possuir uma rede de cisternas, né? Que nós chamamos de sistema canicular aberto, que vai permitir a liberação dos conteúdos dos grânulos das plaquetas, ele vai fazer comunicação entre o meio interno e o externo. Essa parte de liberação dos conteúdos dos grânulos, é preciso que vocês lembrem do que eu falei para vocês lá no começo, que as plaquetas, quando elas estão se agregando, elas têm, como eu posso dizer, elas ativam certos sinais, sabe? Então, meio que, como é que acontece? A gente teve uma lesão, existem questões de carga negativa, carga positiva. Então, antes da lesão acontecer, vou falar para vocês mais para frente, mas já adiantando esse assunto, já que eu falei sobre isso, a gente vai ter que o vaso, ele se eu não me engano, positivo, né? A plaqueta é positiva, o vaso é positivo, então ela não fica ali agregada, mas quando acontece uma lesão, esse vaso ele fica negativo e aí isso atrai a plaqueta. Basicamente isso. A gente tem esses sinais de atração, mas não só isso vai atrair a plaqueta. Eu não sei se está certo, né? Se é positivo, positivo, ou negativo, negativo, mas eu vou confirmar aqui com vocês, mas eu acho que é isso sim. E isso vai atrair essas plaquetas. Porém, só isso não é suficiente, porque imagina, essa questão de carga, né? Carga magnética, ela vai atrair principalmente as plaquetas que estão ali em volta daquele vaso, aquela parte que foi ferida, mas não necessariamente vai atrair as outras plaquetas. Então, a gente tem conteúdos que estão dentro dos grânulos, né, dessas plaquetas, que vão atrair as outras plaquetas, vão liberar outros sinais para que outras plaquetas vão se dirijam, né, até o local da lesão. E aí a gente também tem aqui um sistema de cisterna tubular denso, que é responsável por armazenar o cálcio dentro da plaqueta. Dentro das plaquetas também, como eu falei para vocês dos grânulos, esses conteúdos dos grânulos, nós temos o que chamamos de zonas das organelas, né? Que é onde ficam esses grânulos. E aí eles podem ser divididos em grânulos densos, que vão conter ATP, ADP, cálcio, magnésio, epinefrina, antiplasmina, serotonina e fosfato. Já grânulos alfas vão conter PDGF, PF4, PAI, fibronectina. O fator de von Willebrand, que é muito importante vocês botarem isso aqui na testa de vocês, porque o fator de von Willebrand, além de ser um dos principais fatores dentro desse processo, né, de coagulação, o professor cobra muito na prova, muito mesmo. Ele tem hiperfoco no fator de von Willebrand. Então, foquem nisso aqui, gravem na testa, que é muito importante. A beta-tromboglobulina, a albumina, o fator 5, fibrinogênio e a T3. Já a gente tem os grânulos lisossomas, que vão conter proteinases neutras, peroxidase, arabinosidase, glucuronidase e arilsulfatase. O sistema canicular aberto, Raquel, ele permite a liberação
dos conteúdos dos grânulos. Como eu falei para vocês, eu vou repetir de novo para ver se você entende melhor. Quando você tem a lesão, as plaquetas elas estão indo para lá, certo? Então pensa, a gente furou, a plaqueta foi. Por conta realmente dessa atração delas para o vaso, que é um caso, como eu falei para vocês, de questão de negativo, positivo, questão de magnetismo, mas elas vão para lá. Mas imagina que, tipo assim, a gente fez um furinho, né? Um furinho aqui. Aí esse furinho, as plaquetas elas foram para esse furinho. Só que a maior parte das plaquetas que receberam essa atração magnética são plaquetas que estavam perto. Pensa num ímã mesmo. Você pode ter um ímã na sua mão aqui e você tem vários ímãs em volta. Os outros ímãs, eles sentem a presença daquele ímã ali. Você chega perto, de certa forma, eles podem dar uma tremidinha, mas não necessariamente eles vão se atrair para ele porque ele está muito longe. Quando você vai chegando esse ímã perto dos outros ímãs, eles automaticamente vão se grudar. Então, pensa da mesma maneira dentro do vaso. Quando você fura e tem essa atração magnética, não necessariamente você vai atrair todas as plaquetas que estão em volta, você vai atrair as que estão mais perto, entende? Por conta dessa atração. Então, como que acontece para as outras plaquetas entenderem que aquilo ali, ali teve uma lesão, que ali teve uma liberação, né, das coisas, além do caso da própria endotelina, que vai fazer essa função também de atrair as plaquetas. Nós temos esses grânulos, são conteúdos dentro das próprias plaquetas que vão atrair outras plaquetas, entende? Principalmente pelo fator de von Willebrand, vou explicar para vocês já já. Mas, basicamente, esses grânulos é como se, por exemplo, imagina que vocês estão dentro da sala de aula e aí o professor chegou para quem estava na porta e falou assim, gente, daqui a 5 minutos eu vou dar um teste surpresa. Vocês estão ali na porta, vocês já sabem que vai começar daqui a 5 minutos. Vocês já estão ligados, já está ali perto. Não necessariamente as outras pessoas de fora, elas vão ter ouvido. Imagina, por exemplo, dentro da sala de aula, vocês têm um corredorzinho, tem gente que está sentada do lado. Talvez o professor Fábio falando muito alto, essas pessoas ouçam, caramba, vai ter uma prova agora. Mas pode ter gente que não está tão perto, pode ter gente que está de fone, que está do outro lado. Então, como é que você ia avisar para essas pessoas? Você ia sair, você ia falar, gente, ó, o professor vai dar prova daqui a 5 minutos, vamos, 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 vamos. E aí um vai avisando o outro, que vai avisando o outro, daqui a pouco está todo mundo ali. Então, pensa assim, esses grânulos que são liberados nesse sistema canicular aberto que está dentro da plaqueta, eles têm essa principal função de comunicação entre o meio interno e externo. Ou seja, eles vão comunicar principalmente para as outras plaquetas que elas precisam chegar ali e principalmente são responsáveis por começar o processo de formação da rede de fibrina. Por quê? Porque ele avisou que teve uma lesão, avisaram que teve a lesão e está acontecendo todos os processos ali por conta desses diversos sinais, né, que estão sendo jogados ali. Tanto pelo desnudamento do endotélio com a endotelina, quanto por esses grânulos, quanto pelo fator de Van Willebrand, que vai aumentar esse raio de alcance, de certa forma, dessa ativação, né? Quanto pelos outros fatores, para poder avisar para as células, basicamente, que ali está tendo uma lesão. Conseguiu entender melhor agora? Ou você ainda está com dúvida? Show. Então, beleza. E aqui, as plaquetas, como eu falei para vocês, agora a gente vai entender um pouco melhor. Isso aqui eu comi um espaço. As plaquetas em geral, elas, como eu falei para vocês, elas têm essa função de coagulação, né? Então, elas vão impedir essa hemorragia, esse escoamento de sangue, principalmente com essa rolha plaquetária que elas vão fazer, depois vai ter toda aquela questão da cascata, do sistema fibrinolítico, fibrinólise e tudo mais. Mas, basicamente, para as plaquetas irem para lá, para tudo isso acontecer, a gente tem essas fases que aí eu vou explicar um pouco melhor para vocês como que funciona, né? Essa atração, tudo isso que funciona. Então, nós temos aqui a fase de adesão plaquetária. Basicamente, as plaquetas vão sair da medula óssea e vão entrar na circulação sanguínea. Após isso, as plaquetas elas vão reconhecer e vão aderir ao colágeno da matriz extracelular.
por meio de receptores específicos na membrana plaquetária e vão iniciar o processo de ativação plaquetária. Nesse processo de ativação plaquetária, a gente vai ter a mudança de forma da plaqueta, a liberação de substâncias que vão amplificar a agregação, isso que eu falei para vocês, essas substâncias que vão ser liberadas por esses grânulos, e elas vão reforçar a vasoconstrição no local da lesão. Aqui eu tentei dar uma resumida legal para vocês, basicamente, desse primeiro processo, né? Para vocês entenderem basicamente isso que eu falei para vocês. E essa parte de mudança de forma, lembra que eu botei aqui em cima na fotinho para vocês? Vê se vocês conseguem entender melhor agora. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Exposição da matriz subendotelial, adesão e ativação das plaquetas, liberação dos grânulos nas plaquetas, alteração do formato da plaqueta, recrutamento das plaquetas e daí a agregação plaquetária. Então, basicamente, aquela fotinho ali é onde a gente está falando agora. Deixa eu descer aqui. Isso. Que é essa fase de adesão plaquetária, onde as plaquetas vão sair da medula óssea, vão entrar na circulação sanguínea, vão reconhecer a lesão, né, e aderir ao colágeno da matriz extracelular, vão aderir por meio de receptores específicos na membrana plaquetária, principalmente o caso da endotelina, que vai estar chamando elas, e aí vão iniciar o processo de ativação plaquetária, que vai ser basicamente a mudança de forma, a liberação de substâncias, que vão amplificar a agregação e a reforço da vasoconstrição no local da lesão. O áudio parou em 30 minutos, então não sei o que cortou. Deixa eu ver quanto tempo eu tô falando aqui. Tá, eu devo ter cortado basicamente quase toda essa parte da explicação da adesão plaquetária, mas basicamente tá bem como tá no slide mesmo, né? O que eu expliquei para vocês foi lendo bastante o slide, essa parte da rede de cisternas, da zona das organelas e da fase de adesão plaquetária. Beleza. E essa fase de adesão plaquetária, ela tem um endotélio íntegro, né? Lembra que eu falei para vocês dessa atração que a gente tem das plaquetas? Ou seja, quando a plaqueta, no caso, ela vai possuir realmente a carga elétrica positiva, estava certo? Assim como a membrana da plaqueta. Então, vai ter essa repunção elétrica que vai impedir essa adesão das plaquetas ao endotélio. Ou seja, a membrana do vaso, né, o vaso em si, ele é positivo, assim como a plaqueta também é positivo. Então, quando elas estão ali sem ter lesão nenhuma, elas não vão se aderir, porque não teve nenhuma lesão. Porém, quando a gente tem a lesão endotelial, tem esse rompimento, né, da integridade do endotélio, que vai provocar essa vasoconstrição, diminuindo o fluxo sanguíneo, aquela vasoconstrição reflexa que eu falei para vocês, principalmente pela endotelina, que vai fechar vai dar uma fechada ali por conta do rompimento do endotélio. Vai aumentar o contato entre as plaquetas e a área lesionada. E aqui, o endotélio lesionado adquire carga negativa, atraindo as plaquetas que continuam com carga positiva. Então, é muito importante. Essa parte aqui tá tudo bem explicadinho. Como eu falei para vocês, eu tentei deixar o slide o mais explicado possível, porque eu imaginei que não ia ter muita gente na monitoria hoje. Então, a minha ideia realmente era que vocês conseguissem entender pelo slide mesmo. Mas tirar as dúvidas, principalmente na aula. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês, dessa atração de carga negativa por positiva, tá tudo bem descrito aqui para vocês entenderem. Então, basicamente, nessa lesão plaquetária, a partir da lesão, o vaso vai se romper e aí as plaquetas vão ser atraídas para o vaso rompido por conta dessa carga positiva que elas têm e da carga negativa do endotélio lesionado. Só que normalmente elas não se atraem porque normalmente esse endotélio ele tem carga positiva também. Então ele só adquire essa carga negativa quando ele se lesiona para realmente atrair essas plaquetas. E aí, lembra que eu falei para vocês que a gente tem o principal papel do fator de von Willebrand, que ele é um dos principais responsáveis, principalmente, por ajudar essas plaquetas ali nesse processo de coagulação. E como é que isso funciona? Porque, como eu falei para vocês, só essa atração eletromagnética ali das plaquetas não funciona sozinho, né? Então, ela precisa desse fator de von Willebrand.
O fator de von Willebrand, em condições normais, ele vai circular Juliana, em estado inativo. Oi, pode falar. Juliana, rapidinho. Oi. Voltando ali na parte de lesão endotelial, esse último ponto seria o flip-flop, que o Felipe? professor falou que a plaqueta ela se dobra, né? Ela se vira para ela ficar com a carga oposta para Isso, poder isso. atrair ela, ela fica com a carga negativa para poder atrair mais plaquetas que estão com carga positiva. Isso aí, perfeito. É porque esse nome, a gente nunca gravou muito nome, né? Esses nomes são muito esquisitos. E aí eu também não gravo, sendo bem sincera pra vocês. Porque no dia a dia, pra mim, eu acho mais prático entender o conceito do que o nome. Porque flip-flop, pra mim, é uma coisa que eu esqueço mesmo, facilmente. Então eu não coloquei, mas é isso mesmo. Elas vão meio que virar ali a bundinha positiva delas para para lesão, né? Enquanto o restante vai atrair as outras plaquetas. Seria exatamente isso. O endotélio lesionado vai adquirir carga positiva, vai atrair as plaquetas, que vão continuar com carga positiva, e aí depois elas vão fazer essa alteração para poder atrair as outras plaquetas. E aí, tá onde eu estava, fator de von Willebrand, tá. Após a lesão, o fator de von Willebrand ele vai se acumular nessa área lesionada e vai ser submetido ao estresse de cisalhamento, né? Então, basicamente, a membrana da plaqueta, ela tem uma glicoproteína chamada GP1B, que atua como receptor para esse von Willebrand. A ligação dessa glicoproteína vai promover a adesão da plaqueta ao subendotélio. Então, basicamente, a membrana da plaqueta, ela possui uma glicoproteína que vai atrair o fator de von Willebrand. E aí, essa ligação, essa atração da glicoproteína com o fator de von Willebrand vai promover a adesão da plaqueta ao subendotélio, porque o fator de von Willebrand, ele vai ajudar ali a plaqueta a se fixar, porque ele se acumula nessa área lesionada, principalmente sendo submetido a esse estresse, né, de cisalhamento, um nome difícil de falar. Mas basicamente é isso. E aí, a gente tem o processo, né, de agregação plaquetária, que é basicamente quando as plaquetas elas vão se unir umas às outras, vão formar um aglomerado. Então, elas vão se juntar para poder fazer aquela rolha plaquetária, né, que eu falei para vocês. E aí elas vão ter receptores de membrana e o fibrinogênio para poder formar esse tampão plaquetário. A diferença em relação ao processo de adesão é que a adesão é um processo ativo inicial. Então, a adesão ela vai ser o primeiro processo ali, que as plaquetas estão tentando ficar ali no vaso para impedir que tenha hemorragia, mas elas não são suficientes para poder ficar ali. Então, a gente tem a etapa de agregação que ela vem para poder formar, né, essa esse tampão plaquetário, né? Essa rede de fibrina principalmente. Só que a agregação ela depende da ação de agonistas plaquetários. Esses agonistas eles vão atuar sobre os receptores plaquetários, ativando segundos mensageiros. Dentre esses agonistas, nós temos o diacilglicerol, que é o DAG, o inositol e o IP3, que é inositol trifosfato. E ele é muito importante porque ele libera o cálcio que estava dentro do sistema tubular da plaqueta e vai direcionar esse cálcio ao receptor plaquetário. Então, ele vai permitir essa ligação do fibrinogênio ali. Então, lembra que eu falei para vocês aqui em cima? Deixa eu subir. Cadê? Aqui. Sistema de cisterna tubular denso da plaqueta é responsável por armazenar cálcio. Então, aqui embaixo, a gente já entende que o IP3 é o principal responsável por liberar esse cálcio do sistema tubular denso e direcionar ele para permitir essa ligação ao fibrinogênio. Já a etapa de secreção plaquetária, as plaquetas elas vão liberar o conteúdo dos grânulos delas, e aí vão acontecer fatores de crescimento, agentes vasoconstritores e moléculas proagregantes
que vão amplificar a resposta hemostática que está acontecendo ali e vão recrutar mais plaquetas. Como eu falei para vocês, que esse recrutamento, né, ele acontece principalmente por conta desses grânulos que foram liberados, por esse conteúdo dos grânulos que foram liberados, para fazer essa atração, para chamar as plaquetas que estão em volta. Dentro dessa etapa de secreção, né, a gente tem dois processos mais importantes, dois elementos, né, na verdade, que são a prostaciclina, que vai atuar como mediador da dor, e o tromboxano, que vai favorecer a agregação plaquetária ao reduzir os níveis de AMP, que é a adenosina monofosfato, sendo que essa redução é essencial para a agregação acontecer, né, na verdade. Então, nesse caso aqui, a gente tem que a explicação dos anticoagulantes, no caso a AIS, ele vai inibir a ciclooxigenase da plaqueta, impedindo a produção do tromboxano. Então, ele vai bloquear essa agregação. Por quê? Porque ele é o principal responsável por fazer essa redução para poder fazer a agregação. Então, nesse caso do anticoagulante, ele vai bloquear principalmente o tromboxano. A ciclooxigenase ela vai transformar o ácido araquidônico em endoperóxido, que vai vira o tromboxano nas plaquetas, reduz o AMP e favorece a agregação. Mas isso não acontece se a enzima for inibida. Isso aqui é interessante vocês gravarem, legal. No arquivo que eu botei para vocês, eu coloquei detalhadamente, não botei resumido, assim como está no slide. Então, eu vou dar uma lida aqui com vocês para vocês pegarem bem. A fosfolipase atua sobre os fosfolipídios, tanto na célula epitelial quanto da plaqueta, gerando o ácido araquidônico. A ciclooxigenase presente em ambas transforma o ácido araquidônico em endoperóxido. A plaqueta contém tromboxano em sintase quando a célula epitelial possui prostaciclina sintetase. O tromboxano em sintetase da plaqueta atua sobre o endoperóxido formando o tromboxano. O tromboxano age sobre a adenilata-ciclase, reduzindo os níveis de AMPC, que é a adenosina monofosfato cíclico. A redução da AMPC favorece a agregação. Se um medicamento inibe a ciclooxigenase, não há produção de tromboxano e, quando estiver ativa, a plaqueta não conseguirá se agregar. Por isso, qualquer procedimento que envolva sangramento não deve ser feito até 15 dias após o uso de AS, né? Pois a plaqueta tem uma vida útil de 7 a 10 dias. Então, aqui, basicamente, eu dei uma resumidaça para vocês desse processo. E essa resumida é mais fácil de vocês responderem em prova, né? Então, não sei o que vocês prefeririam estudar, se seria o próprio arquivo ou o slide. Mas foca nisso aqui, porque se o professor Fábio pedir para vocês uma discursiva sobre qual é a função do AS, né, dos anticoagulantes, dentro da agregação plaquetária, né, por que eles funcionam para inibir essa agregação, vocês precisam saber explicar. Então, é todo esse processo da ciclooxigenase, transformar o ácido araquidônico, o endoperóxido, vai virar tromboxano nas plaquetas, reduzir o AMPC e que favorece a agregação. Mas isso não acontece se a enzima for inibida, o que acontece por conta da ação do AS, que vai inibir a ciclooxigenase da plaqueta, impedindo a produção de tromboxano e assim bloqueando a agregação, porque o tromboxano favorece a agregação plaquetária ao reduzir os níveis de AMP, que é adenosina monofosfato, para que a agregação aconteça. Então, é bom vocês fazerem como se fosse realmente um textinho disso aqui, como se vocês fossem responder na prova. Faz isso aqui, vai com isso na cabeça. Porque se cair uma discursiva dessa para vocês, vocês precisam saber responder. E é uma coisa chata de escrever, é um negócio difícil. Além, claro, do que eu já falei para vocês da questão da cascata, porque às vezes ele pode cobrar discursiva da cascata de coagulação. Na prova que ele passou para a gente na minha época, eu não lembro exatamente se ele cobrou o passo a passo da cascata, eu acredito que ele não tenha feito isso, não tenha sido tão ruim assim. Mas, como eu falei para vocês, a minha turma teve 5 provas. Tanto na primeira leva quanto na segunda. Então, assim, cada prova era diferente. Então, teve pessoas que pegaram muito sobre essa parte da cascata e teve gente que quase não pegou. Então, teve gente que saiu da sala revoltado. Caraca, estudei tudo sobre cascata, não caiu quase nada. E teve gente que saiu super triste, falando: caraca, eu quase não estudei cascata, minha prova veio toda de cascata. Então, assim, é importante vocês lembrarem principalmente desses detalhes, igual esse caso aqui do AS,
Esse daqui é muito importante. Isso aqui é top 1 discursiva que ele poderia colocar para vocês saberem responder. E daí a gente entra no caso da atividade procoagulante, que basicamente é a exposição dos fosfolipídios aniônicos da membrana, especialmente a fosfatidilcerina, aonde essa superfície fosfolipídica vai permitir a ancoragem dos fatores de coagulação, favorecendo a formação dos complexos enzimáticos da cascata de coagulação, que é essencial para a geração de trombina e conversão da fibrinogênio em fibrina. Nessa fase de atividade procoagulante, nós temos a liberação desse ácido araquidônico, que a gente falou aqui em cima, que é um ácido que ele está presente tanto nessa atividade procoagulante quanto na secreção plaquetária, e se eu não me engano, ele também está presente no fator, na parte de adesão também. Ele é um ácido muito importante. E essa liberação é iniciada por estímulos, como a lesão ou a infecção, aonde a fosfolipase A2 é ativada e quebra os fosfolipídios da membrana, liberando o ácido araquidônico. Dentre as vias de metabolismo desse ácido, nós temos a via da ciclooxigenase, que foi a que a gente falou aqui em cima, que produz prostaglandinas e tromboxanos, que é responsável por essa agregação plaquetária, e vai atuar na dor, inflamação e coagulação. Além da via da lipoxigenase, LOX, que vai gerar leucotrienos e está envolvida diretamente na inflamação e na resposta imunológica. Dentre os fatores de coagulação que eu falei para vocês, nós temos 13 fatores, que são, o primeiro seria o fibrinogênio, segundo, protrombina, o terceiro, tromboplastina tecidual tissular, o quarto, cálcio, quinto, proacelerina, quinto, né, proacelerina, o sexto, ele não existe, né, ele vai se referir ao fator 5 ativado, então, basicamente, a gente tem fator 4, cálcio, fator 5, proacelerina, fator 6, proacelerina ativada. Basicamente isso, não é um fator diferente. Fator 7, proconvertina. Fator 8, anti-hemofilia A. Fator 9, Christmas. Fator 10, Stewart Power. Fator 11, antecedente tromboplasmático do plasma. Fator 12, Kajman. E fator 13, estabilizador da fibrina. Então, como esse fator 6 não existe, normalmente a gente diz que são 12 fatores, né? Mas no total, assim, são 13 se vou contar com ele. Mas normalmente a gente diz que são 12. Isso é bem confuso às vezes. E aí, basicamente, a gente entra finalmente nesse caso da cascata de coagulação. A cascata de coagulação, como eu falei para vocês, é o que vocês mais vão ter que comer nessa prova, principalmente, para tentar entender. Claro, a prova dele da V2 vai cair muito caso realmente de anemia e leucemia, e como eu falei para vocês, ele gosta de botar discursiva botando hemograma. Vocês já viram isso na V1 dele. Ele adora botar um hemograma. E, no caso, ele não pediu necessariamente para vocês darem diagnósticos precisos. Então, tipo, ele basicamente já estava dizendo no enunciado o que a pessoa tinha, igual aquela doença falciforme, né? Ele já disse, a pessoa tem doença falciforme. Então, o que ele pediu para vocês foi o quê? Me explica o que vocês estão achando aqui. O que vocês estão vendo aqui que realmente combina para esse diagnóstico de doença falciforme. Mas ele já disse para vocês que era doença falciforme. Na AV2 ele não vai dizer, entendeu? Na AV2 ele vai colocar um hemograma super doido, igual no meu caso, ele botou tipo assim, presença de blastos, presença de não sei o quê, mas no meu caso, mesmo tendo blasto, não era leucemia, era outra coisa. Eu lembro até hoje dessa questão, porque assim, eu cheguei para ele super, caramba, professor, mas tinha blasto, como é que não é leucemia? Eu fiz todos os cálculos. E aí ele virou para mim e falou, tipo, Juliana, tem blasto? Tem, mas não tem uma quantidade suficiente para ser realmente característico de leucemia. Você está focando muito no blasto, você focou que a presença de blasto indica leucemia, sendo que não é assim. Realmente, blastos tem leucemia, mas não necessariamente qualquer pessoa que tenha a presença de blastos ali tem leucemia. Então, esse caso não seria leucemia, seria uma anemia tal, tal, tal. Então, tipo assim, esse é o ponto que eu preciso que vocês entendam, que vocês, na hora de estudar, principalmente a partir da próxima aula, eu vou montar o material para vocês da parte de anemia, e depois eu vou montar para vocês o de leucemia, que vai ser quando vai encerrar o semestre. Vocês têm que entender como que essas doenças são formadas,
pelo hemograma. Como vocês vão diagnosticar pelo hemograma. Muito importante isso, e eu preciso que vocês foquem muito nisso, e principalmente que vocês consigam fazer essa diferenciação, né, dessas doenças por detalhes. Então, pegam os casos clínicos, eu vou tentar montar para vocês os casos clínicos, mas vocês vão pegar por fora também. Come esses casos clínicos, tipo, qual é que é a diferença desse aqui que tinha leucemia e esse aqui que era anemia? São muito parecidos, mas por que teve essa diferença? Porque é isso que ele vai cobrar na discursiva de vocês. Quase certeza, cobrou na praticamente de todo mundo na minha época. Cobrou de farmácia, cobrou de biomedicina, cobrou Barra, Nova Iguaçu, Caxias, quase todo mundo pegou um hemograma para diagnosticar ou leucemia ou anemia na prova dele. Então, é o principal ponto que eu dou para vocês, que eu estou falando agora, para eu não esquecer depois. Talvez eu lembre até na aula de anemia e de leucemia de falar disso, mas caso eu não lembre, já estou falando para vocês já o que caiu na minha prova. Então, foquem nisso, estudem essa parte do hemograma e entendam como vocês vão responder. Essa parte de coagulação da via extrínseca, da via intrínseca, da via comum, ele vai cobrar detalhe. Não necessariamente na discursiva. Talvez ele cobre na discursiva, por exemplo. Por que esse fator aqui causa uma certa deficiência? Vou dar um exemplo para vocês. A chamada vai terminar em 5 minutos. Eu vou só terminar de falar essa parte aqui agora, e eu crio outro link para vocês, aí a gente entra nessa parte de via extrínseca. Só para eu não perder o que eu estou dando essa dica para vocês da prova. Na prova dele da AV2, essa parte geralmente ele não coloca na discursiva. Geralmente ele coloca se for uma deficiência. Então, por exemplo, por que tal deficiência acontece? Por conta da deficiência de fator tal, 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 tal. Isso pode acontecer numa discursiva. Mas geralmente a cascata de coagulação ele coloca em múltipla escolha, ele coloca um monte de múltipla escolha, um monte, um monte, um monte, um monte. E aí ele coloca tipo assim, quais são os fatores que estão da via comum, quais são os fatores que são da via intrínseca, quais são os fatores que estão da via extrínseca. O básico. Ele vai colocar mesclado. Como vocês já sabem, nas alternativas, tanto da AV1 que vocês pegaram, ele vai colocar, tipo assim, a via intrínseca, ela tem fator 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Tá certo? Ou ele pode botar, tipo, tem fator 1, 2, 3, 5. Tipo, já não tem o 3, entendeu? Já botou errado. Então, nas partes das discursivas, ele vai colocar muito isso. Ele vai colocar, principalmente, às vezes, o nome do fator. Ele vai colocar essas deficiências que eu falei para vocês, deficiência de tal coisa, por que essa deficiência acontece, relação de via para uma para outra. Então, por isso que eu falei para vocês, essa parte de coagulação, vocês precisam comer, devorar, porque a maior parte da múltipla escolha de vocês vai cair isso. Isso aí, ele deu realmente porque ele sabe que ele vai cobrar. Porque assim, quando ele chega para vocês e ele fala, tipo, gente, foca nisso aqui, é porque ele sabe que ele vai cobrar muito e ele quer realmente que vocês foquem para não acontecer, tipo assim, da turma inteira ir para recuperação, entendeu? Porque realmente ele cobra demais. Tá em 3 minutos, deixa eu já abrir outra sala aqui. Mas basicamente isso que eu queria falar para você essa parte da prova, tá? Para eu não realmente eu não me esquecer de focar nesse assunto com vocês, porque como na próxima aula eu vou falar só de anemia, eu não vou voltar nessa parte de fatores, né? Então já tô falando para vocês logo basicamente como que ele cobra na prova. Ele cobra desse jeito mesmo, assim, de múltipla escolha. Cada múltipla escolha sendo mesclada, principalmente essa parte dos fatores, e vocês vão ter que entender como é que esses fatores funcionam. Deixa eu mandar aqui o link no chat e vou mandar no grupo do WhatsApp também. Calma aí. Aí a gente começa a falar realmente a fundo desses fatores agora. Deixa eu entrar aqui na reunião para vocês conseguirem acessar ela. Beleza, deixa eu transmitir aqui. Tá. Oi.
Deixa eu sair dessa aqui agora, então. Eu vou entrar nessa. Beleza. Falta a Jennifer e a Raquel, né? Entrarem aqui. Deixa eu aguardar as meninas. Vou esperar só a Jennifer entrar, então, ver se ela entra. E aí a gente vai realmente agora entrar nessa parte mais a fundo da cascata de coagulação. E realmente é a parte bem mais complicadinha dessa aula, né? Vamos lá. Foi. Então, beleza. Vamos voltar para cá, então. Via extrínseca é a menor via, tendo início imediato após a lesão. Ela vai envolver o fator 7, né, que é a proconvertina, principalmente, e ela vai ser ativada por lesão em vaso sanguíneo com exposição do tecido conjuntivo subendothelial. Libera-se, né, o fator tissular, que é a tromboplastina, que vai se ligar ao fator 7 do sangue, que é a proconvertina. Vai formar o complexo fator tissular 7A, que vai iniciar a cascata de coagulação, resultando na formação do coágulo. Aí aqui é a parte que eu falei para vocês que eu copiei e colei do arquivo. Porque isso aqui vocês têm que gravar, botar na testa e entender como funciona. Então, basicamente, na via extrínseca, quando ocorre uma lesão, todos os fatores de coagulação já estão presentes no plasma, com exceção da tromboplastina tissular, que é o fator 3, que se encontra no subendotélio. Com a lesão, esse fator é liberado e entra na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, o fator 3 ativa o fator 7, que está presente no plasma. O fator 7, então, ativa o fator 10, o Stuart Power. O fator 10, por sua vez, é o catalisador. A proacelerina, fator 5. Também são necessários o cálcio, que é o fator 4, e o PF4, que vem das plaquetas. Juntos formam um complexo enzimático. Isso aqui teve uma alternativa, uma pergunta minha numa prova minha, que ele perguntou, tipo, qual desses compostos faz parte de um dos fatores da cascata de coagulação? Era cálcio. Então, isso aqui pode ser que ele cobre numa pergunta de vocês, essa parte do cálcio, fator 4. Porque ele é muito importante mesmo, e às vezes a pessoa só grava, tipo, fator 4, mas não grava o que é cálcio. Então, uma dica para vocês. Continuando. A protrombina é uma proteína, e esse complexo funciona com a enzima protrombinase, que converte a protrombina em trombina. A trombina, então, transforma o fibrinogênio fator 1 em fibrina solúvel e estável. Porém, ainda não há o coágulo formado. Para isso é necessário o fator 13, chamada de estabilizador da fibrina, que promove ligações covalentes na rede de fibrina, tornando-a insolúvel e formando o coágulo. Isso também caiu numa alternativa minha, de fator 13 ser o estabilizador de fibrina. Teve uma pergunta minha que caiu isso também, numa época, na minha prova. Beleza. Preciso que vocês percebam aqui que essa cascata ela não segue exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entende? Esse é o principal ponto aqui. Por quê? Porque aqui vocês têm o nome certinho. Um vai para o 2, vai para o 3, vai para o 4, mas na prática não é assim que funciona. Então, basicamente, a gente tem o fator 3, que vai ativar o fator 7, que vai ativar o fator 10. O fator 10 transforma o fator 2 em fator 2 ativado.
Essa conversão exige um tempo, então o fator 10 precisa de um catalisador, que seria o fator 5, a proacelerina. Também vai precisar do fator 4, que é o cálcio, e do PF4. A protrombina, ela vai se transformar, vai se converter em trombina, e a trombina vai transformar o fibrinogênio 1 em fibrina solúvel e estável. Ou seja, vocês viram que o fator 1 está lá embaixo, entendeu? Então, é muito importante vocês entenderem isso. Na hora de vocês estudarem, o que a gente fez foi botar, tipo, num esqueminha. O esquema que eu coloquei para vocês, deixa eu ver se dá para entender legal. Assim, esse esquema, mais ou menos, foi o que a gente fez para conseguir entender na época, foi o que eu coloquei para vocês aqui, mais ou menos. Mas é muito importante vocês gravarem o nome das coisas. Aqui eu coloquei, tipo, um fator vai para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro, que vira o outro, que na ação de um, na ação de outro. Enfim, é um esqueminha mais ou menos assim que vocês vão ter que fazer para vocês entenderem, mas vocês precisam colocar os nomes, vocês precisam gravar os nomes para entender toda essa relação dos fatores. Principalmente. Deixa eu abrir aqui o chat só para eu não perder nada que vocês falaram. Já na via intrínseca, ela é a maior via. Ela tem a maior parte dos fatores nela, a intrínseca. Então, ela é responsável por manter a formação do coágulo e vai ter os fatores 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11 e 12. Isso. Um Yzinho, né? Para poder ir descendo e botando os fatores. Grava isso com a sua vida. Come isso, pelo amor de Deus. Não deixa isso passar nunca, porque na hora da prova vocês vão acabar se confundindo se não gravar. Como eu falei para vocês, teve muita gente na minha turma que subestimou essa cascata, achou que não ia cair e caiu praticamente todas as questões de múltipla escolha de algumas provas. Então, é muito importante vocês gravarem mesmo e entenderem como é que funcionam esses fatores. A via intrínseca ela vai ser ativada por dano. Vai ser ativada por dano, por dano interno ao vaso, com o contato com superfícies estranhas, plástico ou vidro. E o fator 7, ele é ativado, iniciando a ativação sequencial de outros fatores. Vai se formar um complexo tenase, que vai ativar a protrombinase, e a protrombinase vai converter a protrombina em trombina, formando coágulo. Isso na via intrínseca. Em resumo, né? E aí aqui é a parte mais detalhada, porque essa parte aqui eu coloco para vocês, mais para vocês entenderem de uma maneira mais rápida, né? Então dá para vocês até responderem numa discursiva. Mas aqui é o copiar e colar que eu botei do arquivo. Como eu falei para vocês, a mesma coisa da via extrínseca. Primeira etapa. Simultaneamente à via extrínseca, a via intrínseca também é ativada. Os fatores dessa via só reagem em superfícies com carga elétrica negativa. Quando o fator 12 entra em contato com essas superfícies, ele se autoativa. O fator 12 ativado ativa o fator 9, fator 9 não, né? Fator 11, que por sua vez ativa o fator 9. Esse último ativa o fator 10, mas para isso precisa de um catalisador, o fator 8. Assim como na via extrínseca, também são necessários o cálcio e o PF4. Com esses elementos, forma-se um novo complexo enzimático, a tenase, composta por cálcio, fatores 8 e 9, além do PF4, que atua ativando o fator 10, dando continuidade à via comum. Já a via comum, ela vai envolver principalmente os fatores 2, 5 e 10. Tem uma convergência entre as vias intrínseca e extrínseca, ou seja, ela é comum, realmente, como o próprio nome diz, às duas vias. Ambas vão levar essa produção de trombina a partir da protrombina. E a trombina vai converter o fibrinogênio em fibrina, formando o coágulo definitivo. Principalmente pela via comum. Como eu falei para vocês lá em cima, essa parte aqui, ó, na parte da via extrínseca. A protrombina, a proteína, nesse complexo funciona como enzima protrombinase, que converte a protrombina em trombina para se transformar em fibrina solúvel estável. Então, basicamente, como eu falei para vocês, a via comum ela é comum às duas. Então, isso acontece principalmente nesse momento da via comum. E aqui eu botei, né, um resuminho para vocês, para não confundir. Via extrínseca é ativada por lesões externas, a via intrínseca é ativada por danos internos. Ambas se unem na via comum, que leva à formação da fibrina e do coágulo sanguíneo. A via comum, como eu falei para vocês, ela envolve os fatores 2,
5 e 10, aonde o fator 1 é o fibrinogênio convertido em fibrina pela ação do fator 2 ativado, trombina. E aí eu coloquei para vocês a mesma coisa que eu botei no arquivo. Em 1995, a compressão da cascata foi atualizada. Foi observado que pacientes que não possuem os fatores 8 ou 9 hemofílicos apresentam tendência ao sangramento, pois não conseguem formar fibrina. Isso aqui caiu em prova também, tá? Então, além do que eu dei dica para vocês, do cálcio que caiu em prova, isso aqui caiu em prova também. O 13 também tinha caído na prova, né, que eu falei para vocês, do estabilizador. Essa parte aqui do fator 8 e do fator 9 dos hemofílicos cai quase em todas as provas. Assim, banana. Foca nisso aqui. Se vocês for, não vou estudar muito isso porque eu acho que não vai cair. Vai. Isso aqui é muito importante. Aqui eu comi um H, né? Tem que botar um H. Há indivíduos que não possuem os fatores 11 e 12 que não apresentam esse sangramento. Além disso, sabe-se que o fator 7 também pode ativar o fator 9, o que reforça a conexão entre as vias. Os fatores 2, 7, 9 e 10 são dependentes da vitamina K para sua ativação. Por isso, medicamentos anticoagulantes agem inibindo a vitamina K, impedindo assim a ação desses fatores na coagulação. Isso daqui também caiu, tá? Essa parte de vitamina K também caiu. Lembro claramente também de ser uma coisa que a gente menosprezou muito na prova. A gente achou que ele não ia cobrar essa parte das vitaminas e caiu muito. Então, essa parte aqui inteira, né? Da via comum, da cascata atualizada, dos fatores de sangramento, da parte da vitamina K, dos hemofílicos, isso aqui vai cair certeza. Vocês podem dar, talvez, a sorte de na prova de vocês não cair, ou azar, né? Porque vocês sabem que vai cair, então seria um azar. Mas geralmente cai, ele sempre cobra. Pelo menos em uma das provas ele vai cobrar isso aqui. E aí a gente entra na fase final da cascata, que é a protrombina fator 2, que é convertida em trombina. A trombina converte fibrinogênio fator 1 em fibrina. A fibrina forma uma rede que estabiliza o coágulo. Ambas as vias convergem na via comum, que leva à formação de trombina. E aqui é o esqueminha que eu coloquei para vocês, da via extrínseca. Fator 7 leva ao fator tecidual 7A, que vai ligar ao fator 10, que vai se ligar ao fator 2, fator 2 ativado, vai levar ao fibrinogênio, que vai formar fibrina, que vai se ligar ao fator 8, que vai virar fibrina estável. Na via intrínseca, a gente tem a pré-calicreína, a calicreína, que vão ativar o fator 12, o fator 12 ativado vai ativar o fator 11, do fator 11 ativado, que vai para cá, que é o 9. Esse esquema aqui, tipo, ele tá bem mais complexo do que esse Yzinho que vocês falaram. Isso daqui eu transformei de uma imagem que tinha no slide dele mesmo. Eu só, tipo, botei assim do jeito da imagem do slide dele. É uma parte mais complexa, assim, de entender, tá mais explicadinho de certa forma. Porque aqui tem a ação do fator 8, a ação do fator 5, que vão estar aqui junto em todo esse processo? Sim. Mas o Yzinho de vocês é mais fácil de entender. Mas, basicamente, essa parte aqui da cascata é um resumão de tudo que eu falei para vocês. Em resumo. No geral, tudo isso vai levar à formação da fibrina e vai levar à formação de fibrina estável. Já o sistema fibrinolítico, ele é um mecanismo de ação, tem um mecanismo de ação de transformar a proteína do plasminogênio em plasmina, que vai degradar essa fibrina, formando os PDFs, né, que a gente chama de PDFs. Esses PDFs também são chamados de produtos de degradação da fibrina, né? E eles são eliminados por fagocitose, macrófagos no sistema linfático e urinário. Dentre a regulação do sistema fibrinolítico, a gente tem a ativação do plasminogênio, como eu falei para vocês lá em cima, aquele TA, né, que vai ativar a plasmina, que é controlada por ativadores e inibidores PAI. A fibrinólise é um processo local e regulado, prevenindo sangramentos anormais. Dentre a ativação do sistema fibrinolítico, ele tem que acontecer até 10 minutos após a lesão. A plasmina é a enzima que degrada essa fibrina em PDF, são esses produtos de degradação de fibrina.
Os PDFs são fagocitados pelos macrófagos. A plasmina é formada a partir do plasminogênio, ativado por ativadores específicos, como o TPA. O processo é regulado pelo PAI, que inibe os ativadores de plasminogênio. Esse processo, dentro do processo de hemostasia primária, ela vai ser iniciada imediatamente após a lesão com vasoconstrição, vai envolver a parede vascular das plaquetas. As plaquetas vão liberar serotonina e tromboxano, que vai manter a vasoconstrição e promover a agregação. Lembra do tromboxano? Lembra da questão do ácido araquinônico, né? Lembra de todo aquele processo dos anticoagulantes, é muito importante vocês lembrarem disso no tromboxano. Enfim, vai ter a liberação de ADP e PF4 que vão ativar a carreta de coagulação e essa hemostasia primária vai se encerrar em cerca de 5 minutos. Daí a gente vai entrar na cascata de coagulação, que vai funcionar como uma reação em cadeia, que vai ser um efeito dominó, que pode seguir a via extrínseca ou intrínseca, que vai convergir para a formação do coágulo. Como botei para vocês, por exemplo, o fator 7 ativa o fator 10, que ativa o fator 5, que ativa o fator 2, a trombina. A trombina vai converter o fibrinogênio em fibrina, formando um coágulo estável. Essa parte aqui é um resumão, né, para vocês, por isso que eu botei assim para vocês, bem resumido mesmo, para ser mais fácil de vocês conseguirem entender, né, todo esse processo. E aí a gente vai para a fibrinólise. A fibrinólise é o sistema que remove os coágulos após sua função. Plasmina degrada a fibrina, formada a partir do plasminogênio por ação do TPA. Fragmentos de fibrina são eliminados na via linfática e na urina. Streptokinase e uriquinase também ativam plasminogênio, usadas clinicamente em infarto e AVC. Bom focar nisso aqui também. A fibrinólise é essencial para evitar a coagulação excessiva, mas deve ser controlada por proteínas reguladoras da plasmina. E aqui tem um esquema, né, que também é aquele mesmo esquema que o professor Fábio botou para vocês, que a lesão vascular, ela leva a fator tecidual, a vasoconstrição, exposição de coágulo, secreção plaquetária, vai liberar serotonina e fosfolipídio plaquetário. Da serotonina, a gente tem a vasoconstrição. Esse fosfolipídio plaquetário vai levar a cascata de coagulação, a trombina, a fibrina, o coágulo estável. Secreção plaquetária vai levar ao TX2, ADP, que vai levar à agregação plaquetária, hemostasia primária, coágulo estável, a partir também, no caso da fibrinólise. E aqui no caso da vasoconstrição, tinha que ter uma seta para cá, né, que não está a seta, mas seria a diminuição do fluxo, que vai levar à hemostasia primária, que vai tudo levar a um coágulo estável. Então, independente da questão da lesão, de como isso vai acontecer, a ideia é que sempre termine no coágulo estável. Independente de quais seriam as ativações, de como isso aconteceria. Então, basicamente, daqui para cá, foi um resumão de toda essa parte que eu falei para vocês, né? Daqui para cá, né? Sistema fibrinolítico, mecanismo de ação, regulação do sistema, ativação do sistema, hemostasia primária, cascata e fibrinólise. É um resumão mesmo da matéria inteira, basicamente. E aqui a gente tem a parte do coagulograma, que basicamente o que é o coagulograma? O coagulograma, ele avalia a função da coagulação sanguínea e é usado principalmente em situações como pós-operatórias e suspeitas de distúrbios hemorrágicos. Dentre os índices avaliados no coagulograma, a gente tem o tempo de sangramento, que vai avaliar a hemostasia primária, a contagem de plaquetas, também ligada à hemostasia primária, tempo de protrombina, TP, que vai avaliar a via extrínseca, principalmente o fator 7, e a via comum. Isso daqui ele costuma perguntar em prova também, tá? O que o tempo de protrombina avalia e o que o tempo parcial de tromboplastina avalia, porque um avalia a via intrínseca e o outro avalia a via extrínseca. Então, isso aqui é coisa batata que ele vai perguntar para vocês em múltipla escolha. Batata. Para confundir mesmo. Então, isso aqui vocês gravam. E a dosagem de fibrinogênio, que vai medir diretamente o nível de fibrinogênio no sangue. E aí, das limitações do coagulograma, a gente, de TP e TTPA, né, Leonardo? Vocês tiraram foto desses exercícios que ele manda para vocês? Se vocês tiraram foto, tá, você já me mandou, né, Raquel? Tá, beleza. Que aí eu boto no estudo dirigido que eu vou botar para vocês também, que a gente já bota tudo junto, tanto as questões que eu tenho, quanto
essas que vocês mandaram para poder a gente fazer um estudo dirigido legal para vocês treinarem bastante isso. Os 4 exercícios, um para cada situação que poderia cair. Então, foi isso que eu falei para vocês. O Fábio, ele é um cara que, assim, as pessoas costumam falar muito, porque a prova do Fábio é muito difícil, porque ele cobra muita coisa. Sim, ele cobra bastante. Eu falo isso na cara dele. Eu falo, professor, pelo amor de Deus, você parece que odeia nós alunos. Você cobra muita coisa. Mas o Fábio, ele mostra, sabe? Tipo, ele não vai nunca atacar um exercício de TP, TTPA, sem ter passado para vocês exercício nenhum, entende? Então, tipo assim, ele passou para vocês 4 exercícios de 4 situações que poderiam cair na prova, exatamente para vocês focarem nisso. Então, foi a forma dele dizer: olha, isso aqui vai cair muito. Pode ser que caia numa discursiva e eu preciso que vocês entendam para poder responder. É claro que ele não vai falar isso para vocês, mas é a maneira dele de dizer: vai cair na prova e provavelmente vai ser discursiva. Foi o mesmo caso das outras questões que ele fez com vocês, né? Que ele falou para vocês focarem mais em uma coisa ou outra. Algumas pessoas subestimaram um pouco do que ele falou e chegou na hora. Teve outras que não subestimaram, que estudaram bastante, mas na hora também tiveram dificuldade. Então, assim, se ele passou 4 exercícios para cada 4 situações que poderiam cair, provavelmente vai cair numa discursiva de vocês. Bem provável. Então, foca bastante nisso mesmo. Não só para múltipla escolha, não. Foca legal para discursiva. Porque ele não teria passado 4 exercícios para vocês se ele não fosse cobrar discursiva disso. Das limitações do coagulograma, a gente tem que os resultados normais não garantem a ausência de riscos hemorrágicos em cirurgia. O exame mostra apenas o estado do organismo no momento da coleta, das alterações fisiológicas posteriores que podem modificar esse quadro, né, hemorrágico, e os exames pré-operatórios, teoricamente, valem por até 1 mês, mas o risco deve ser reavaliado clinicamente. Dentro do coagulograma, nós temos testes antigos e obsoletos, né, que não são mais usados. Então, vou ter aqui para vocês. Antes, o coagulograma incluía exames sem padronização, tempo de coagulação, tempo de retração do coágulo e prova do laço, que são exames que hoje em dia a gente não usa mais. Dentre esses índices, né, de avaliação do coagulograma, nós temos o tempo de protrombina, que é o TP, que ele vai avaliar a via extrínseca e a via comum da coagulação, medir o tempo que o plasma leva para coagular após a adição de tromboplatina e cálcio, aonde as alterações dele vai indicar deficiência nos fatores 2, 5, 7 e 10. Lembra que eu falei para vocês, ele adora cobrar isso aqui, deficiência, foca nisso. Deficiência nos fatores 2, 5, 7 e 10 é deficiência do tempo de protrombina TP. É isso, enrolei minha língua. Tempo de protrombina TP. É esse caso dessas deficiências que acontecem principalmente em problemas hepáticos, uso de anticoagulantes e deficiência de vitamina K. Foca nisso. Marca isso com marca-texto, pelo amor de Deus. 2 resultados. O tempo são em segundos, razão, que é o valor do tempo do paciente dividido pelo tempo do controle, idealmente tem que ser menor do que 1,20. E dentro do INR, né, que é o Índice Internacional Normalizado. O tempo de protrombina, ele se baseia na razão, não apenas no tempo absoluto. Então, por exemplo, se a razão for menor que 1, o resultado é considerado encurtado. Se a razão for maior do que 1,20, é considerado prolongado. Por exemplo, o tempo do controle do paciente por 11 segundos, e o tempo controle 11 segundos, o tempo do paciente 12 segundos. Então, a razão seria 12 dividido para 11, que é o controle, que daria 1,09, que seria, né, normal, porque estaria acima de 1 em si. O INR, ele é o Índice Internacional de Normalização. Ele padroniza o tempo de protrombina entre diferentes laboratórios. A fórmula da NR, ele é o tempo do paciente dividido pelo tempo controle, elevado ao ISE. O valor ideal para pacientes anticoagulados é de 2,5. Desculpa, gente. E o INR alto daria risco de hemorragia e BNR baixo, ele indica risco de trombose. Lembrando que o ISE, ele é um índice de sensibilidade internacional, ele geralmente vem na bula, né?
Das alterações do INR, nós temos o encurtamento, que seria abaixo de 1, que principalmente acontece em uso de barbitúricos, digitálicos, vitamina K e anticoncepcionais orais, e o prolongamento, que seria acima de 1,2, deficiência congênita de fatores da via extrínseca ou comum, fibrinogênio menor do que 100 miligramas, doenças hepáticas, que são responsáveis, são fatores de coagulação que são produzidos no fígado, uso de heparina ou anticoagulantes orais e a deficiência de vitamina K. Já o tempo parcial de tromboplastina ativado, que é o TTPA, avalia a via intrínseca e a via comum e mede o tempo de coagulação após a adição de cefalina ativada e cálcio. Então, o TTPA é cefalina ativada e cálcio e... Ai, desculpa, gente. E o TP, ele é a adição de tromboplastina e cálcio. Muito importante vocês gravarem isso também. Onde eu tô aqui. Tá. A gente considera normal uma razão menor do que 1,3, prolongado uma razão maior do que 1,3. Se for prolongado, indica deficiência dos fatores 8, 9, 11 e 12, ou, no caso, fibrinogênio menor do que 100 miligramas. Ou seja, ele pode perguntar para vocês, a deficiência nesses fatores é o quê? Tempo parcial de tromboplastina ativado prolongado. Indica a deficiência desses fatores. É sempre importante vocês fazerem essa relação. Vocês podem fazer um mapa mental, depois no caderno de vocês, exatamente sobre essas deficiências, sobre por que essas deficiências acontecem, se são congênitas ou não, quais são as deficiências e por que isso acontece, e como é que a gente vê isso por esses tempos, para ser mais fácil de vocês estudarem para a prova. Se ele fez pegadinha, vai cair também. Não querendo assustar você. Porque é igual aquilo que eu falei para vocês do menino amarelo, né? Quando ele chegou pra gente, ele fez uma piada, tipo assim, ah, gente, olha essa história. Teve uma vez com um paciente, era um menino, né? Que aí ele ficou amarelo, porque ele ficou dentro do armário, tinha naftalina. Aí a gente, nossa, caramba, que legal, caiu na prova, discursivo. Tipo assim, é isso, sabe? É o que ele faz. Aí, quando ele faz alguma pegadinha, alguma brincadeira, olha, gente, essa quantidade aqui de fibrinogênio, ele vai cobrar na prova, certeza. Se não for discursivo, vai ser múltipla escolha. Não leve como brincadeira. Ele adora fazer isso. Porque ele faz isso, na verdade, mais para poder pegar o pessoal que não está prestando atenção. Entende? Porque assim, quando o professor ele chega para você e fala assim, presta atenção que vai cair na prova. Todo mundo para, grava, tira foto, vê tudo. Agora, quem realmente está prestando atenção, mesmo numa brincadeira que ele está fazendo rindo, que você está achando que ele está conversando com um aluno aleatório, se você está prestando atenção, você sabe que não era só uma brincadeira, entendeu? Então, ele adora fazer isso. Ele faz essas brincadeiras, essas pegadinhas, essas coisas, exatamente para poder pegar quem não está prestando atenção na aula dele. E ele bota na prova mesmo. Então, assim, qualquer brincadeira que ele tenha feito para vocês, é importante vocês fazerem. Sim, sim, seria deficiência de fibrinogênio. Porque o valor de referência dele é acima de 100, né? Então seria deficiência. Deixa eu até confirmar aqui para ver se eu não tô falando besteira. Aqui, ó. Abaixo de 100 sugere deficiência na via comum. Isso aqui mesmo. Confirmando para não falar besteira para tu. Porque não, né? É isso aí mesmo. Mas qual que foi a pegadinha que ele falou com vocês? Vocês lembram o que ele falou? Quando vocês digitam aí, eu vou terminando de falar com vocês a parte do TPA. Dos resultados, a gente tem um resultado encurtado, que não possui resultado significado clínico, e o prolongado, que a razão do paciente, dividido para o controle, que maior do que 1,3 pode indicar deficiência congênita dos fatores da via intrínseca e comum, fibrinogênio abaixo de 100 miligramas, que seria um fibrinogênio com deficiência também, afecções hepáticas, uso de heparina e anticoagulantes orais e deficiência de vitamina K também. Mas explicar como, Léo? Tipo, no sentido de que TTT e TTPA estavam altos, mas o fibrinogênio estava 80. Aí todo mundo falou que era via comum.
Entendi. Entendi, entendi. Então, aqui, no caso, nesse caso aqui, a gente tem que o fibrinogênio ele tá abaixo de 100, então aqui ele tá com deficiência do fibrinogênio, ele tá abaixo de 100. Nesse caso aqui, seria um caso de TTPA prolongado, né? Então, seria principalmente uma deficiência nos fatores da via intrínseca ou realmente o fibrinogênio com deficiência. Mas no caso, ele não tinha explicado para vocês da deficiência de fibrinogênio? Ou ele foi explicar depois da deficiência de fibrinogênio? Isso que eu não entendi. Ah, entendi, entendi. Então ele fez para poder ver se vocês estavam prestando atenção mesmo, então. Entendi, entendi, entendi. Não, é porque assim, essa parte do fibrinogênio, mesmo, como você falou, mesmo que o TT e o TTPA estejam alterados juntos, se o fibrinogênio está abaixo de 100, ele está com deficiência. É isso. Entendeu? Tipo, não tem. É até simples, na verdade. Por isso que eu não entendi muito quando vocês falaram pegadinha, mas agora faz sentido. Ele realmente tentou pegar quem não estava prestando atenção mesmo, né? Entendi. Tá, beleza. Já dos resultados, quando há alteração nos fatores 7, 9, não, 7, 11, 9 e 8, observa-se alteração no resultado do PTTA. Nesses casos, realiza-se o teste de mistura e a dosagem dos fatores da via intrínseca para investigação. Quando há alteração simultânea dos fatores da via intrínseca e da via comum, o tempo de PTTA também se prolonga, indicando uma possível deficiência de fibrinogênio. Isso aqui já responde, né? De certa forma, a pegadinha que ele fez, né? Porque aqui está dizendo principalmente da alteração simultânea dos fatores da via intrínseca e da comum. A comum, ela também está dentro da via extrínseca, então, de certa forma, isso aqui responde um pouco o que vocês falaram sobre essa deficiência de fibrinogênio. Então, é isso aí mesmo. Então, já pega isso aqui, já grifa e já estuda para prova. Então, o fibrinogênio, falando agora da fibrinogênio, ele é fator 1 da coagulação. Os valores normais dele estão entre 200 a 400 miligramas. Abaixo de 100 miligramas sugere deficiência na via comum. É uma proteína de fase aguda. Aumenta inflamações, infecções e gravidez. Ele é medido pelo método de Claus, que é o método utilizado para medir a concentração de fibrinogênio no plasma. Os valores normais entre 200 e 400 miligramas. E o procedimento seria preparar 4 diluições de um padrão e realizar o tempo de trombina para cada diluição. Provavelmente ele pegou vocês mais nessa parte aqui, né? Tipo, abaixo de 100 sugere deficiência na via comum. O que já tá falando tá errado, né? Mas ele estava falando mais da comparação do TP e do TTPA estarem alterados juntos, né? Não foi. Assim, vocês não falaram errado a questão da deficiência na via comum, só que ele quis que vocês falassem sobre a questão do TP e do TTPA alteradas, e não necessariamente da via comum. Entendi, entendi. E aí, basicamente, isso aqui são aquelas fotinhas também que estavam no slide dele que eu refiz. Eu tenho que colocar, inclusive, refeito no arquivo, né? Mas basicamente, tempo de sangramento prolongado, a contagem de plaquetas. Isso aqui provavelmente era alguma coisa que não saiu aqui. Contagem de plaquetas, pode ser anormal ou normal. Normal, a gente entra no caso do fator de von Willebrand.
que também, se for normal, acontece a agregação plaquetária. Se for anormal, a gente tem o caso da doença de von Willebrand. A contagem de plaquetas anormal leva à trombocitopenia e à trombocitose. Eu não sei porque que sumiu a seta daqui, cara. Esse Canva me irrita às vezes. Provavelmente foi essa seta aqui que saiu daqui e veio para cá. PT prolongado, que seria... vai levar o PTTA. Anormal, a gente tem que dosar fator 2, fator 5 e fator 10. Normal, dosar fator 7. Se for anormal, pode ser uma deficiência de fator, uma deficiência de fator 7. No anormal, quando a gente for dosar, se for normal, a gente dosa o TT. Se for anormal, seriam casos de heparina, desfibrinogenemia e hipofibrinogenemia. E se for normal, seria um inibidor lúpico, né? Essa parte aqui, tipo, isso aqui geralmente ele não costuma cobrar não, porque é mais difícil. Mas essa parte aqui, tipo, se o PTTA tiver normal, o que a gente faz? Dosar fator 2, fator 5, fator 10? Isso aqui ele cobra. Então, é bom vocês prestarem atenção nesses detalhes aqui, né? Se tal coisa tiver anormal, se tal coisa tiver normal, o que eu doso? Seria isso aqui. PTTA prolongado, no caso do PT, anormal, como eu falei para vocês, dosar, fator 2, fator 5, fator 10. Normal, pesquisa de anticoagulantes circulantes. TT, mesma coisa, normal. Anormal é o caso de heparina, de fibrinogenemia e hipofibrinogenemia. A pesquisa de anticoagulantes circulantes, se for negativo, tem que dosar o fator 8, fator 9, fator 11, fator 12, que se for normal, indica uma deficiência do fator. Positivo, a pesquisa anticoagulante circulante, temos a história de sangramento. Positivo, a gente tem que dosar os fatores. Negativo, é o caso de inibidor lúpico. Aqui a gente entra no caso da doença de von Willebrand, onde a definição, basicamente, que é um distúrbio hereditário da coagulação, caracterizado por uma deficiência ou disfunção no fator de von Willebrand, ou FVW, que prejudica a adesão plaquetária ao endotélio lesionado, né? Então, lembra que eu falei para vocês que o fator de von Willebrand, ele age junto com as plaquetas ali para ajudar, de certa forma, as plaquetas a ficarem ali, né? Tipo, a segurar ali. Então, se você não tem o fator de von Willebrand, você tem essa adesão plaquetária prejudicada. Dos tipos da doença, existem 3 tipos principais que variam conforme o grau de deficiência ou disfunção do von Willebrand. E a principal diferença entre eles está no grau de deficiência, né, do fator. Então, quanto maior for essa deficiência, maior o risco, né, de sangramento. A forma adquirida da doença pode ser associada a câncer, doenças autoimunes, cardiopatias, doenças autoimunes associadas à formação de anticorpos contra o fator de von Willebrand. As cardiopatias, desculpa, que causam a degradação do fator de von Willebrand. E elas acontecem principalmente de forma hereditária, né? O resultado, ele é o aumento do risco de hemorragias. Beleza. Agora, pra gente... acho que é só isso que falta falar com vocês hoje. Na parte de interpretação de hemograma, quando nós temos o tempo de sangramento aumentado, nós precisamos verificar a contagem de plaquetas. Se for alta ou baixa, isso pode justificar o aumento. Mas, por outro lado, se estiver normal, pode indicar um defeito na qualidade das plaquetas. Então, é interessante a gente investigar essa qualidade das plaquetas, mesmo com a contagem normal. O tempo de sangramento alterado mais o fator de von Willebrand normal ainda são necessárias a gente realizar alguns testes de agregação plaquetária para investigar a causa, né, do tempo de sangramento prolongado. Porque o TP está alterado, o TS está alterado mesmo com o fator de von Willebrand normal. Aqui seria avaliar o tempo de protrombina. Peraí, gente, beber água. Desculpa. O tempo de protrombina
alterado isoladamente indica uma suspeita de deficiência do fator 7, o tempo de protrombina e o tempo parcial de tromboplastina ativado alterados podem indicar uma possível deficiência nos fatores da via comum, enquanto o tempo de protrombina alterado com fibrinogênio menor do que 100 miligramas pode indicar deficiência de fibrinogênio. Isso daqui também, né? Entra na pegadinha dele também, né? Explicando. São vários pontos, assim, que ele falou a mesma coisa, né? Basicamente. Avaliar o tempo parcial de tromboplastina ativado, TTPA, aonde se o tempo parcial de tromboplastina ativado prolongado mais o tempo de protrombina alterado indica uma alteração na via comum, então seria o PTTA prolongado mais o tempo de protrombina alterado. O PTTA prolongado mais o TP normal indica uma deficiência nos fatores da via intrínseca. E aqui, no caso, seria realizar teste de mistura se o TTPA tiver prolongado. PTTA com razão paciente controle é maior do que 1,3, a gente precisa usar o pool de plasma normal. Se o PTTA normaliza, no caso seria menor do que 1,30, precisamos realizar a mistura de 1 para 1 do plasma do paciente mais controle. E dos resultados para a mistura, se for menor do que 1 para 30 sem anticorpos, é interessante investigar a eficiência de fatores. Se for maior do que 1 para 30, normalmente a gente tem a presença de anticorpos. Na etapa 5, para a gente avaliar o fibrinogênio, abaixo de 100 mg afeta a via comum, TTP e TTPA podem estar alterados. Deficiências específicas, PTTA prolongado sem anticorpos, com histórico de sangramento. É interessante dosar fatores 8 e 9, sem histórico dosar fatores 11 e 12. Isso aqui é bom vocês gravarem. Isso aqui foi uma coisa que ele cobrou numa prova minha também. Considerar deficiência de fator 13, se hemorragia intensa com coagulograma normal. Então, em caso de deficiência de fator 13, hemorragia intensa com coagulograma normal, principalmente porque o fator 13, aquilo que eu falei para vocês, ele é um fator de estabilização de coágulo. Já deficiências específicas, fatores 8 e 9, com histórico de sangramento, geralmente é por PTTA prolongado sem anticorpos, e sem histórico de sangramento, pode ter deficiência nos fatores 11 e 12. Basicamente é isso. E aí, gente? Vocês estão com dúvida em alguma coisa? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Que eu volte alguma coisa? Vocês querem perguntar sobre alguma coisa? Querem falar sobre alguma coisa? O que vocês acharam em geral da aula de hoje, né? Eu tentei colocar o slide, como eu falei para vocês, de uma forma um pouco mais resumida do que o arquivo, né? Então eu tentei resumir bastante para vocês, mas de um jeito que vocês conseguissem estudar por ele também, que fosse mais fácil. Mas tá tudo certo, vocês conseguiram entender bem na aula de hoje. Essa última parte agora não teve muito o que fazer, né? Não teve muito que tentar fugir da explicação, então a explicação foi basicamente o que eu já resumi para vocês no slide. Então eu fui lendo com vocês aqui, basicamente, que são essas partes mais específicas, né? Que são coagulograma, doença de von Willebrand, alteração de fibrinogênio, tempo de protrombina e etc. Mas em todas as outras partes, a parte da cascata e tudo mais, vocês acharam ok de entender? Por enquanto tá tranquilo. Tô pegando essa parte da semana. Se tiver dúvida, manda mensagem. Ok. Se não for incômodo, queria uma explicação de novo sobre a secreção plaquetária. Tá, beleza. Deixa eu abrir aqui no navegador de novo. Calma. Deixa eu ir subindo aqui. Provavelmente. Cadê? Ativação plaquetária, acho que é pra cá, né? Aqui, secreção plaquetária. Vamos lá. Na secreção plaquetária, a gente tem onde as plaquetas vão liberar o conteúdo dos grânulos delas. Então, como eu falei para vocês, aqui em cima, as plaquetas elas possuem
Cadê? A zona das organelas, que possuem grânulos densos, que contêm ATP, ADP, cálcio, magnésio, epinefrina e tudo mais, grânulos alfa e lisossomos. Esses grânulos são principalmente responsáveis por atrair plaquetas de certa forma. Então, no caso da secreção plaquetária, as plaquetas elas vão liberar esse conteúdo dos grânulos, principalmente fatores de crescimento, agentes vasoconstritores e moléculas proagregantes, e isso vai amplificar essa resposta hemostática e o recrutamento de mais plaquetas. Porque lembra que eu falei para vocês a questão da questão da carga positiva, carga negativa, como a própria Raquel falou, a questão do flip-flop, né? O vaso, na verdade, quando ele não está lesionado, ele tem uma carga positiva, as plaquetas também. Então, normalmente, essas plaquetas elas vão se repelir. Elas não vão se agregar ali. Por quê? Porque a carga desse vaso, dessas plaquetas, elas vão fazer com que elas se repilam, né? Uma da outra. Não sei se eu falei a palavra certa. E aí, o que acontece? Quando esse vaso ele é lesionado, o endotélio fica com carga negativa. Então, se ele fica com carga negativa, essa plaqueta ela vai para lá como se fosse uma atração de um ímã, do negativo para o positivo. Porém, só essa atração não é suficiente para chamar todas as plaquetas. Então, a gente precisa dessa etapa de secreção plaquetária para liberar esses grânulos eles vão amplificar essa resposta hemostática e eles vão recrutar mais plaquetas para esse local. Dentre esses elementos da etapa de secreção, a gente tem principalmente a prostaciclina, que atua como mediador da dor, e o tromboxano, que eu falei para vocês que é muito importante, que a gente viu ele várias vezes na aula de hoje, que favorece a agregação plaquetária ao reduzir os níveis de adenosina monofosfato, sendo que essa redução é essencial para que a agregação aconteça. Então, o que eu falei para vocês nessa parte aqui do anticoagulante, né? No caso, seria o AS, o ácido acetil salicílico, né? Ele vai inibir a enzima ciclooxigenase da plaqueta e vai impedir a produção de tromboxano. Ou seja, ele vai bloquear a agregação, porque o tromboxano favorece a agregação plaquetária ao reduzir esses níveis de adenosina monofosfato, entendeu? Então, basicamente, a ciclogenase normalmente ela vai transformar o ácido araquidônico em endoperóxido, que vai virar tromboxano nas plaquetas e vai reduzir essa adenosina monofosfato, favorecer a agregação. Porém, se a gente tem uma ação do anticoagulante, ele vai inibir essa ciclooxigenase. Ou seja, não vai ter produção de tromboxano. Se não tiver produção de tromboxano, a gente não tem agregação plaquetária. Então, assim, essa parte de secreção, ela é principalmente responsável por liberar esses grânulos, que são fatores de crescimento, agentes vasoconstritores e moléculas agregantes, e vai amplificar essa resposta hemostática e vai recrutar essas plaquetas, como eu falei para vocês, por conta por elas se repelirem, né, pelo vaso normalmente. Quando o vaso está lesionado, elas se atraem, mas não todas, então elas precisam chamar outras. E o tromboxano, que está presente na etapa de secreção plaquetária, nesses grânulos, nesses fatores que foram liberados pela plaqueta, ele ajuda nessa agregação. Com a presença do anticoagulante, que no caso seria o AS, ele vai impedir que esse tromboxano se forme, né? Que ele seja formado. Se ele não é produzido, a gente não tem a agregação. Então, isso acaba deixando, agindo, né, com a função anticoagulante. E aí, foi o que eu falei para vocês, essa parte aqui ela tá bem, bem, bem resumida. Mas, eu coloquei para vocês no arquivo, principalmente explicando como é que esse processo funciona, que seria a fosfolipase atua sobre os fosfolipídios, tanto na célula epitelial quanto na plaqueta, gerando ácido araquidônico. A ciclooxigenase, presente em ambas, transforma o ácido araquidônico em endoperóxido. A plaqueta contém tromboxana e sintetase, enquanto a célula epitelial possui prostaciclina sintetase. A tromboxana e sintetase da plaqueta atua sobre a endoperóxido, formando tromboxano. O tromboxano age sobre a adenilato ciclase, reduzindo os níveis de AMPC, que vai favorecer a agregação. Se o medicamento inibe a ciclooxigenase, não tem produção de tromboxano, enquanto estiver vivo, a plaqueta não conseguirá se agregar.
Só que essa parte aqui é muito mais difícil de vocês entenderem, por isso que eu coloquei assim, né, dessa forma mais simplesinha, para vocês conseguirem desenvolver numa prova, conseguirem explicar melhor. E basicamente a secreção desse ácido araquidônico, ela tem início quando a célula ela é estimulada, nessa parte aqui, né, que eu botei para vocês. Ela tem início quando a célula é estimulada por lesão ou infecção, aonde a fosfolipase A2 é ativada e quebra os fosfolipídios da membrana, liberando o ácido araquidônico. Das vias de metabolismo dele, tem a via da ciclooxigenase, que é a que a gente falou agora, que produz as prostaglandinas e os tromboxanos, e atua na dor, inflamação e coagulação. E a via da lipoxigenase, que a gente não comentou, mas que ela gera leucotrienas, estão envolvidas na inflamação e na resposta imunológica. Então, basicamente, aqui a secreção plaquetária. Resumindo, então, tudo para você, para ver se você consegue entender melhor. Ela é responsável por liberar os conteúdos dos grânulos das plaquetas, que são conteúdos que ajudam em fatores de crescimento e tudo mais, vasoconstrição, e recrutar mais plaquetas. Ela tem dois fatores específicos, que são a prostaciclina, que atua como mediador da dor, e o tromboxano, que vai favorecer a agregação plaquetária. E esse tromboxano é formado principalmente a partir do ciclo da ciclooxigenase, da via da ciclooxigenase, do metabolismo do ácido araquidônico. Se um medicamento anticoagulante ele age inibindo, né, essa ciclooxigenase da plaqueta, a gente não tem a produção de tromboxano. Se a gente não tem a produção de tromboxano, a gente não tem agregação. Então, se a gente não tem agregação, não tem o escoamento do sangue, entendeu? Então, basicamente, essa plaqueta, ela nunca vai conseguir se agregar, porque ela não tem um fator específico que deixa ela se agregar, basicamente. Então, essa etapa de secreção, como o nome próprio já diz, ela secreta os conteúdos dos grânulos das plaquetas. Consegui te explicar melhor? Show, perfeito. Você tem certeza? Você consegue entender mesmo? Se não entendeu, eu explico de novo. Ah, então tá show. Meninas, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar de novo? Eu volto também e eu explico para vocês de novo.